E o pensamento, o conhecimento de resistência, ela bota resistente, mas eu prefiro lá de resistência, ele tem um projeto de emancipação. O que a Collins faz é que a gente não pode se dar por satisfeito. Acho que essa é a mensagem, uma das mensagens do livro e da ideia de interseccionalidade. A gente não pode estar satisfeito porque essas teorias, mesmo de resistência, elas precisam constantemente ser reinventadas, senão elas deixam de ser de resistência. Qual é o limite dessa justiça social? Qual é o limite dessa teorização crítica que ela coloca como compromisso para a interseccionalidade, já que a gente tem visto o aprofundamento, né, dessa estrutura sobre os nossos corpos, de mulheres, né, de imigrantes, de negros e negras, de indígenas, né? Então, assim... Alô, 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 camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Eu sou a Lígia Colares, da equipe de comunicação da editora, e estou aqui hoje para apresentar o primeiro episódio do Conversas Camaradas, um quadro em que convidados e convidadas se unirão à equipe da editora para debater um de nossos últimos lançamentos. Em nosso primeiro encontro, recebemos Núbia Moreira e Tiago Amparo para conversar sobre Bem Mais Que Ideias, lançamento da socióloga estadunidense Patricia Hill Collins. Patricia Hill Collins nasceu dia 1º de maio de 1948 na Filadélfia, Estados Unidos. Filha única de uma família de classe trabalhadora, com a mãe secretária e um pai operário veterano da Segunda Guerra Mundial, sua formação escolar ocorreu em escolas públicas, locais em que passou por momentos de silenciamento e invisibilização. Graduou-se em Sociologia na Universidade de Brandeis, fez seu mestrado em Ensino de Educação em Ciências Sociais na Universidade de Harvard e voltou à Universidade de Brandeis para o doutorado em Sociologia. Ingressou no Departamento de Estudos Afro-Americanos da Universidade de Cincinnati, onde construiu sua carreira e trabalhou por 23 anos. Em 2005, ingressou no Departamento de Sociologia da Universidade de Maryland como professora emérita, trabalhando questões de raça, pensamento feminista e teoria social. Em 2009, foi a primeira mulher negra a presidir a Associação Americana de Sociologia. Patricia Hill Collins é considerada, ao lado de Angela Davis e Bell Hooks, uma das mais influentes pesquisadoras do feminismo negro nos Estados Unidos. Pela Boitempo, publicou Pensamento Feminista Negro, Interseccionalidade, em coautoria com Sr. Mabilk, e agora Bem Mais Que Ideias, a interseccionalidade como teoria social crítica. Nessa obra, ela busca ir além da ideia de interseccionalidade, apenas como campo de investigação, e apresentar um conjunto de ferramentas analíticas que possibilitem tornar o conceito de interseccionalidade uma verdadeira teoria social crítica, capaz de abordar problemas sociais contemporâneos e apontar as mudanças necessárias para solucioná-los. Para conversar sobre os temas que o livro aborda e assuntos relacionados, temos com a gente 2 convidados de peso. Núbia Regina Moreira é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas e doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília. É professora titular da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e docente permanente do mestrado em Educação. Ela também é líder do grupo de pesquisa Oju Obirim, Observatório de Mulheres Negras, pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Práticas Curriculares Educativas, integrante da Rede Carioca de Etnoeducadoras Negras, filiada ao Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e faz parte da equipe editorial da revista Praxis Educacional. Oi, Núbia, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Obrigado, Lígia e Boitempo, pelo convite e também o prazer de estar aqui com o Tiago. Estamos bem contentes de você estar aqui. E o Tiago Amparo é professor da FGV Direito São Paulo e da FGV Rio, ministrando cursos sobre direitos humanos, direito internacional, políticas públicas, diversidade e discriminação. É advogado com bacharelado pela PUC São Paulo, possui mestrado em direitos humanos pela Central European University e doutorado pela mesma universidade. Especialista em direito inconstitucional, políticas públicas empresariais de diversidade e antidiscriminação. É colunista semanal no jornal Folha de São Paulo e participa da Aliança Jurídica pela Equidade Racial.
Oi, Thiago, tudo bom? Obrigada por também aceitar o nosso convite. Tudo bem? É um prazer enorme. Obrigado pelo convite. E super feliz de estar do lado da Núbia também. Olha, bem mais que ideias, ele se insere no conjunto da obra da Patricia Hill Collins como uma aplicação prática de vários temas já abordados em pensamento feminista negro e também interseccionalidade. Acho que a primeira pergunta que deve ser importante de ser feita sobre esse livro, que eu queria que vocês falassem um pouco, é como a gente pode definir a importância dessa obra entre os trabalhos dela? E também para o debate e a pesquisa acadêmica sobre o tema. Bem mais que ideias, né? É uma obra que, ao mesmo tempo que amplia a noção e o debate sobre interseccionalidade, né? Eu penso que a autora ela se preocupa, se propõe a inserir essa noção, né, como uma teoria social crítica, né? Então, nesse sentido, a interseccionalidade ela é acionada como uma forma de ler a realidade social e, né, ler uma realidade social como empreendimento intelectual, apresentando possibilidades analíticas para ciências sociais e humanas, né? Então, acho que eu diria que o diferencial, né, é ela fazer todo um inventário, né, analítico, percussivo dessa noção e inserir nessa ideia de uma teoria social crítica, né? Então, assim, para fazer isso, ela, né, faz uma conversa, né, com o hall de leituras de teoria social, a Escola de Frankfurt, a Escola dos Estudos Culturais, a teoria social francófona, né? Também se insere no debate, né, a partir de uma ideia de um pensamento social de resistência, né, o feminismo, a teoria racial crítica e também os estudos, né, de descolonização. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente pode, né, esperar, né, e ler, né, uma obra de peso, né, no sentido para aqueles que são os mais especialistas, né, eu diria assim, e para aqueles também, né, não tão especialistas no que diz respeito à própria ideia de ciências sociais e humanas, os acadêmicos, mas também para um conjunto de ativismo, né, porque ela junta não só uma teoria social mainstream, né, vigente, hegemônica, né, aí dentro da que chamamos de teoria social, mas também traz, né, um conjunto de conhecimento fruto do ativismo social, né, tanto negro, feminista, como também do neocoloniais ou dos pós-coloniais também. Eu concordo totalmente com o que a Núbia falou, e eu queria adicionar que quando a Núbia fala, né, de é uma obra de peso, eu acho que ah, parece ser essa a intenção mesmo da Collins, né? Eu lembro que quando ela falou sobre esse livro no Sebrap, há um tempo no lançamento do livro ainda em inglês e agora com a versão em português, ela tinha falado um pouco que a intenção dela também era passar pelos o que a gente considera como os cânones, né, da discussão da teoria crítica, para dizer o seguinte: olha, eu sei todas essas esferas e eu estou aplicando a minha perspectiva interseccional sobre essas diferentes teorias, né, e criticando a partir desse olhar. Então, eu acho que dos outros livros, que, né, ela tem uma obra, um conjunto de obras muito importantes relacionados a vários aspectos, especialmente dentro do contexto do feminismo negro. Mas eu acho que essa obra ela vai além nesse sentido, não para dizer, claro, que eu não quero dizer que aqui as obras dela, o feminismo negro, tratavam simplesmente da questão da mulher negra, até porque quando a gente vai falar de feminismo negro, a gente está falando também sobre uma análise de relações de poder, né, que vai muito além só de contar histórias das mulheres negras, parte dessas histórias para falar sobre a sociedade, né? Então, as obras dela já tocavam de uma forma mais ampla, né, sobre a sociedade. Mas eu acho que nessa obra ela quis mostrar efetivamente, olha, eu estou analisando a partir dessa lente da interseccionalidade, revisitando aspectos centrais da perspectiva teórica crítica, né? E verificando as falhas e acertos dessas diferentes perspectivas históricas, inclusive do próprio feminismo. Então, acho que ela vai fazer essa jornada. Então, o livro ele soa um pouco como uma jornada mesmo, em diferentes campos teóricos e a partir dos quais ela vai trabalhando e criticando também. Então, acho que esse é um livro muito importante, especialmente
não só para quem estuda, né, essas diferentes teorias se aprofundar, mas eu acho que é um livro muito bom, mesmo para quem não estuda, apesar de ser um livro acho que um pouco mais difícil do que os outros, mas eu acho que ele é importante, especialmente para quem tenta entender que a complexidade, né, de teorias que tentam mudar a sociedade da mesma forma que tenta analisar a sociedade. Então, acho que é de fôlego nesse sentido, que ele soa como uma jornada por diferentes vertentes teóricas, e é um livro, assim, que no mundo acadêmico a gente diria, é o livro, né, talvez o livro da vida dela, não sei, ela pode escrever outros livros ainda mais brilhantes, mas eu acho que é daquele livro que você tenta fazer para poder falar, olha, eu quero colocar meu pé nessa parte Tiago, teórica, eu e vou eu acho que até ela conseguiu aproveitar muito o que bem você com esse falou, livro. dessa coisa de ser um pouco mais denso, porque quando uma pessoa que já não tem tanta aproximação com a academia vê um título com, tipo, teoria social crítica, fica um pouco naquela, são várias palavras técnicas, né? Vocês acham que é possível pegar esse livro como uma pessoa mais leiga, ou que não está tão aprofundada no debate, para fazer essa leitura? E por que teoria social crítica para dialogar toda com as obras dela no geral, sabe? O que vocês acham? Eu acho que é possível, sim. Inclusive, esse é o objetivo da Collins, né? Que acho que é dialogar com a academia e fora da academia, né? Ou mesmo até questionar essas divisões, né? Eu acho que toda parte da obra dela é justamente olhando que o conhecimento também é muito socialmente determinado, né? E socialmente não determinado, mas socialmente influenciado e construído. Então, eu acho que faz sentido você olhar que quem quer que leia essa obra, embora possa ter alguns solavancos nessa jornada da leitura de talvez um conceito ou outro, mas eu acho que a própria intenção dela é não só transpor as barreiras da academia, mas também implodir essas barreiras, né? No sentido de que a gente está analisando teorias que podem nos ajudar a refletir sobre a sociedade como um todo. E eu acho também que, sim, eu concordo que o título dá um pouco de aflição, mas ela vai levar a gente, né? Acho que ela leva a gente pela mão também nessa jornada, porque no começo do livro ela já vai falar, olha, ela passa páginas e páginas descrevendo o que seria uma teoria crítica. Depois ela fala o que seria interseccionalidade dentro desse contexto, o que seria a teoria social. Então, acho que ela vai também nos levando para essa jornada, né? E eu acho que diferentemente, talvez, de outras obras onde você talvez pudesse pegar um capítulo e ler e tentar entender o argumento central, aqui realmente é um livro que soa como, né, um fio condutor que você precisa ir passo a passo para entender a construção do argumento dela, que não é simples. Então, eu acho que sim, é possível, mesmo para aqueles que não são versados exatamente na teoria dela. Existe talvez um pouco de rigor e de cuidado na leitura, mas ao mesmo tempo eu acho que ela nos leva nessa jornada acadêmica. Não sei se a Núbia concorda nesse sentido. Eu queria falar um pouco. Eu penso que a Collins tem uma característica muito interessante, que é falar de coisas complexas a partir de uma escrita simples, né? E não simplista. Ela tenta fazer uma mediação a partir da escrita. Né? Concordo demais com o Tiago. É um livro bastante pesado, no sentido de que ela traça, né, um percurso de interrogar o que é crítico no cânones da teoria social. E para isso ela pega 3 grandes escolas, se eu pudesse chamar assim, né, a Escola de Frankfurt, Estudos Culturais, e a Teoria Social francófona, para poder dizer, ó, crítico aqui significa isso, isso, isso. Então fica fácil, né, quase um manual, que eu pudesse dizer assim, né, um manual em que você pode dizer o que é crítico mesmo, né, se a gente pudesse pensar. E eu acho que é interessante, porque se ela não fica dialogando, como o Tiago, né, acabou de falar também, só com os cânones. Né? Ela diz assim, olha, eu vou dizer que a teoria racial crítica ela é crítica, mas por que ela é crítica? Que contexto foi esse que ela se tornou crítica? Qual é o seu limite? Né? E aí, quando ela chega para discutir a interseccionalidade como uma teoria social crítica, ela também faz um percurso histórico, uma trajetória histórica de como esse termo, né, nasceu, né, dentro dos movimentos sociais, depois lá nos estudos jurídicos, né, e falando, inclusive, assim, olha,
Eu acho que, para mim, o que mais me deu alento ao ler o livro, eu lendo como leitora e não como professora de sociologia, não uma pessoa versada na sociologia, é dizer assim, ó, eu estou oferecendo, né, para o mundo a interseccionalidade como uma teoria social que não está restrita a pensar mulheres negras, povos subordinados. Então, toda e qualquer pessoa que está dentro da teoria social da academia pode trabalhar com interseccionalidade, assim também como todo e qualquer movimento social já pensava uma praxis interseccional. Né? E ela vai dizer isso. Eu acho que isso é muito importante nesse livro, né? Porque ela também está retirando, e acho que ela avança nesse sentido, ela está retirando, né, e também respondendo a críticas do que a interseccionalidade ela estava restrita a grupos subordinados ou populações negras ou mulheres pretas, como se esse conceito, né, conceito, paradigma, metáfora, né, tivesse colado a esses povos e não pudesse ser, né, manipulado por outros sujeitos que não pessoas não negras. Então, acho que é nesse sentido que eu acho que a gente, né, louva, né, esse esforço. É um esforço, eu também diria para o Tiago, né? Eu falei assim, nossa, né, quantos dias, quanto tempo ela levou para fazer isso? Porque ela tem um monte de livro aí escrito, né, para ser publicado, né, que a gente fica assim, meu Deus, né? Ela vai juntando, e aí também acho legal que ela vai juntando. O que ela botou lá no pensamento feminista negro avança, né? O que ela botou lá com a Virgem, né, no Interseccionalidade, que é um livro mais para praxe, né, interseccional, e amplia aqui, conversando com os seus pares, tanto acadêmicos como não acadêmicos. As acadêmicas também, né? Para a gente poder fazer esse tom aí também, da marcação de gênero. E acho que só um ponto com relação ao que a Núbia falou que não queria deixar de pegar, que e aí lembrando, porque como eu lembro dela falando, né, da Collins falando do livro, e uma coisa que ela falou que me impactou muito, que você falou agora, né, Núbia, sobre como quando ela teve tempo, né, para poder escrever, e eu lembro que ela contou uma anedota de que quando ela escreveu o livro do Pensamento Feminista Negro, ela falou assim que ela tinha escrito para uma editora, que acho que depois, se eu não me engano, se eu for lembrar a história direito que ela contou, que tinha sido comprada por uma editora maior, e aí depois eles acabaram não estando interessados no livro, e ela demorou para efetivamente publicar o livro. E as pessoas já começavam a falar do livro, né, que ela tinha terminado, etc. E aí no começo, e ela era uma jovem professora, no começo ela tirava xerox do livro e entregava para as pessoas, né, antes de ter a publicação efetiva do livro, né. E ela falava também nesse encontro que ela, antes de virar uma professora titular, né, ela passava por vários perrengues, né, como todo acadêmico, né, de dar muitas aulas, como esse de tirar cheques do próprio livro que ainda não tinha sido publicado, para as pessoas lerem, etc. Então, acho isso é muito interessante, né, também para a gente olhar, porque apesar de ser como uma anedota, mas eu acho que diz muito sobre a não valorização, especialmente, né, do conhecimento de pessoas negras, né, e especialmente mulheres negras dentro da academia. E também eu acho que tem um pouco disso na postura dela de fazer esse livro, né, de dizer assim, eu não estou inventando algo novo do nada, né? E não que ela se proponha a inventar algo nada, mas ela está propondo isso, a interseccionalidade como efetivamente uma teoria crítica e social. E aí, para ela entrar nessa lista, né, de teorias críticas sociais, eu preciso passar pelas outras e dizer, olha, o que nelas tem de interessante, o que nelas falta, justamente para poder se consolidar academicamente, dizer, eu tenho uma ideia minimamente relevante aqui nesse contexto, e eu sei que ela é relevante porque eu passei por essas outras teorias e entendo que ela é relevante. Então, acho que essa jornada acadêmica dela, pessoal, acho que talvez tenha alguma coisa a ver com essa visão e a forma que ela escreve, né? Então acho que isso é interessante também. E ela fala no próprio livro sobre como o conhecimento é poder também, né? E trata dessa resistência intelectual. Ela cita também os movimentos sociais como uma forma também de validar o debate, né? Eu queria puxar esse gancho
porque ela fala que o conhecimento é poder, trata de resistência e analisa 3 projetos de conhecimento resistente, né? Os estudos raciais críticos, o feminismo e a descolonização. Como vocês, o que vocês podem falar, como vocês enxergam esses 3 projetos se relacionando com a interseccionalidade e com a própria experiência da Patrícia Hill Collins? Eu acho que é interessante também pontuar aqui entre a gente, para quem não conhece ou acompanha tanto o Thiago quanto a Núbia, que os dois já tiveram experiências de conversar com a Patrícia sobre suas obras, então eles têm uma bagagem muito interessante assim para trazer para a gente também. É interessante essa coisa de você reavivar minha memória, né? Que eu já estive com ela. Interessante como a gente discutia. E aí, quando a gente lê a obra da autora, fica sempre procurando aquilo que a gente perguntou para ela, né? A perspectiva de classe, né? Que fizeram uma pergunta para nós lá no SESC, né? Qual seria a diferença do feminismo negro brasileiro e o feminismo negro estadunidense? Eu falei, poxa, aqui a gente tem uma perspectiva de classe muito acentuada, né? A gente ainda resgata a questão da condição de trabalhador. Quando a gente pensa a interseccionalidade aliada a uma ideia de um pensamento, um conhecimento de resistência, um conhecimento resistente, porque também ela traça um paralelo com esses 3 pensamentos, né? Conhecimento resistente, estudos feministas, teoria racial crítica e os estudos decoloniais ou pós-coloniais, né? Eu acho que ela está mais acentuada para os decoloniais do que para os pós-coloniais, né? Até porque ela critica uma visão pós-estruturalista dos estudos pós-coloniais que interrogam os textos, né? E um pensamento, um conhecimento de resistência, ela bota resistente, mas eu prefiro lá de resistência, ele tem um projeto de emancipação. Por que ela conversa com estudos culturais, com a teoria social francófona e com a escola de Frankfurt, né? Porque todas essas escolas, elas tinham um projeto de emancipação. A interseccionalidade, ela anda com uma ideia, né? Um projeto de justiça social. E por que ela é resistente, né? Porque ela não só propõe uma teorização crítica, ela também está aliada a uma praxe, né? Então, assim, esse livro, a gente tem aí uma ideia de uma teorização crítica que ela não fica somente, vamos dizer assim, na transcendência ou na abstração. Ela também traz uma concretude, né, para esse mundo da vida. Como é que a gente manipula essa teorização crítica? Na verdade, esse mundo da vida impõe para nós uma teorização crítica que vai, né, nos encaminhar para pensar interseccionalmente a realidade social. Só que essa ferramenta, né, eu estou chamando aqui interseccionalidade de ferramenta ou de categoria, ela está aí à disposição para a gente pensar todo e qualquer fenômeno social. Isso também é importante dizer. E ele é resistente porque ele tem o seu assento nos movimentos sociais. E como que ele pode aprender com a teoria racial crítica, com estudos feministas e com os estudos decoloniais. Com a teoria racial crítica, é porque os seus, né, mentores, os seus pensadores intelectuais, sabem como a raça os atravessam, e as atravessam tanto no mundo da vida como nas instituições e nos campos disciplinares, né? Sabe como também raça tem sido uma questão invisibilizada na teoria social canônica. Então, eles fazem esse papel. Então, acho que isso é importante, né? Ela faz uma pontuação que eu achei muito interessante sobre estudo feminista, porque eu me considero muito feminista, gente. Entendeu? Mas, assim, tem um pé no feminismo que eu fico lá, né? Cadê a revolução? Cadê a revolução? Ainda tem essa ilusão, mas, enfim. Né? Ela diz assim, os estudos feministas conseguiram um assento muito consolidado na universidade, na academia, na teoria social. Ela se compõe, né, uma teoria social bem consolidada, porque teve, né, uma popularização a partir da inserção das mulheres brancas nas universidades e de todos os recursos e financiamentos que elas recebiam, né, dos grupos que elas participavam. Então, o que ela diz que a gente pode aprender? Nós, a interseccionalidade pode aprender com o estudo feminista. Olha, a gente não pode se acomodar meramente como um conhecimento acadêmico. Porque quando o feminismo se acomodou na academia, ele deixou de ser uma praxe.
a praxe feminista, né? E aí, claro, a gente pode dizer assim, que praxe feminista é essa? Não é a praxe feminista marxista, mas aí a gente tem, pensando no conjunto dessa institucionalização da categoria feminismo, da ideologia feminismo, no conjunto da teoria social, ela se fechou academicamente e, né, mitigou um pouco a sua prática social. E os estudos neocoloniais, porque eles propõem, na verdade, né, uma crítica radical ao pensamento ocidental. Acho que isso é o maior avanço. Eu não sei se a interseccionalidade vai conseguir fazer isso, mas os estudos neocoloniais, eles apontam, olha, eu estou criticando, por exemplo, uma ideia de humano, eu estou criticando uma ideia de desenvolvimento, estou criticando uma ideia de uma relação de proeminência do humano sobre os outros seres. Né? Então, o neocolonial, e aí estou pensando muito a partir de nós, latinas americanas, né? Nós estamos propondo também uma outra forma de pensar fora do Ocidente. Claro, só é possível porque a gente está vivendo no Ocidente. Então, acho que é interessante nesse sentido. Então, e também aí ela está dizendo, estou construindo todo um caminho, existe um caminho que foi pavimentado para que interseccionalidade chegasse aqui, que são esses tipos de conhecimento e também essas 3 escolas canônicas aí que ela colocou. Eu acho que a Núbia, enfim, né, aprendi bastante só escutando, mas acho que tem é bem interessante que acho que quando ela vai pegar a questão, o pensamento decolonial, feministas e raciais, críticos raciais, ela está tentando olhar assim, olha, tudo bem, eu já passei por o cânone tradicional da teoria crítica, aí agora eu vou olhar esses que ela qualifica, né, como esses pensamentos, movimentos de resistência, né, e ela vai trazer isso como olhar essas perspectivas. E ela vai olhar, como a Núbia estava falando, não só a partir do olhar dos escritos acadêmicos desses diferentes vertentes, né, decolonial, racial e a crítica racial e feminista. Ela vai olhar como que justamente porque ela está preocupada com a questão praxe, então o próprio texto dela já é um exercício de interseccionalidade. Ela não está só... Isso é uma coisa interessante também, ela não está só falando sobre interseccionalidade, ela pratica a interseccionalidade na escrita dela também. E acho que essa parte que ela vai falar sobre esses movimentos é muito interessante, porque ela vai pegar e falar, não estou falando só deles, né, citando um artigo feminista, não. O que ela está fazendo é, além de ler esses textos, ela está falando onde esses acadêmicos, as acadêmicas estão inseridas institucionalmente também, a partir de quais perspectivas, a partir de qual locus, né, as pessoas estão falando também, com quais experiências estão levando em consideração. Então, acho que ela pratica essa relação entre teoria e praxis na forma que ela escreve, né? E eu acho que isso é muito interessante ver isso. Para mim, a parte mais interessante do livro é justamente essa parte 2, onde ela vai passar por esses 3 vertentes. Especialmente porque ela passa também para criticá-los, né? A mesma coisa que a Núbia falou sobre feministas, também tem a crítica com relação a decoloniais, quando ela vai falar o seguinte: antes, decolonial tinha essa quase uma visão meio revolucionária, não, assim, né? Outras formas de pensar, e aí isso é cooptado por instituições, especialmente acadêmicas do norte, e aí isso é verdade. A gente vê hoje que instituições decoloniais, em geral, produções acadêmicas decoloniais são, em grande medida, feitas por autores do norte, que estão localizados no norte global, né, nos Estados Unidos, na Europa, e muitas vezes o que a gente entende como decolonial do sul global são autores do sul global que estão radicados nesses países, né? E aí, em que medida, e ela questiona, né, em que medida você tem, na verdade, um compartilhamento de poder, mesmo entre acadêmicos, né? Se você está concentrando locus no norte global, inclusive dentro do pensamento decolonial, em que medida a praxis, né, do pensamento decolonial, e não só a sua teoria, que medida a praxis do pensamento decolonial é decolonial mesmo, né? Se ela está concentrada, enfim, em Harvard, Oxford e alguns poucos lugares. Então, acho que é interessante ela trazer isso. Ela vai toda hora tensionar essa questão entre prática e teoria nesse sentido, né? E tem uma parte... Eu estava tentando achar, por isso estou olhando para baixo aqui, quer dizer, quem está escutando não está vendo isso, mas eu estava olhando para baixo aqui procurando no livro, porque tem uma parte, na página 182 dessa edição da Boitempo, que ela fala o seguinte, que eu acho fantástica essa frase, que ela fala assim: em contextos acadêmicos, a questão de quem pode contar a história de interseccionalidade reflete como o poder epistêmico molda a investigação crítica.
o poder epistêmico está profundamente entrelaçado com a dominação política e o exercício do poder epistêmico é uma forma de política. Então, você vê nessa frase que ela está muito conectando a produção do saber com a prática política. Essas coisas não estão dissociadas. Para ela não basta simplesmente você falar sobre poder, na verdade você tem que ter uma prática que reflita essas existências, né? E ela tenta fazer isso, então eu acho que é muito legal quando ela vai analisar esses que a gente pensa que já são movimentos que estão mais próximos, né, do que a gente se assemelha a progressismo, esquerda, etc. Mas ela vai criticá-los também, porque a partir desse pensamento... E eu acho que é interessante, aí eu paro de falar, mas acho que é interessante ela não para num paradigma... Eu gosto que eu estou falando na Boitempo, porque eu posso ser mais esquerda do que em geral eu sou. Mas tem uma coisa interessante aqui que ela vai falar, que ela não vai criticar em geral, a gente escuta a crítica com relação à academia na seguinte forma: precisamos diversificar a academia, precisamos ter mais pessoas negras na academia, mais mulheres, etc. Isso tudo é verdade, mas isso não basta, né? Ela está querendo muito além disso. Ela não está querendo só que a gente produza mais livros ou artigos sobre a questão racial, a questão feminista, decolonial, interseccional, qualquer coisa dessa natureza. Ela está falando como que a gente está produzindo, a partir de qual lugar, a partir de quais histórias e com quais praxis e quais relações de poder a gente está fazendo isso. Eu não quero meia dúzia de professores negros na universidade produzindo sobre questões raciais, enquanto a gente não tem nenhuma relação disso com a prática social. Então, ela nos desafia a ir muito, muito além, simplesmente desse paradigma liberal que vamos ali ter uns tokens, né, uma diversificação ad hoc e ok, né, isso funciona. Na verdade, ela critica até quando essas novas vertentes, né, o feminismo, crítica racial, etc., eles vão assumir uma posição de dominância, de hegemonia nessas instituições do Norte. Ela vai falar que isso também é uma forma de você, de certa forma, né, captar a resistência, né, o perfil resistente. Então, ela fala que olhar a perspectiva, por exemplo, feminista, a partir de um olhar interseccional, é sempre estar trabalhando com essa tensão entre teoria e praxis, e sempre estar renovando essas teorias para elas continuarem a ser resistência. Então, se a gente não renovar sempre essas ideias a partir de um olhar de resistência, a gente está fazendo com que elas virem um aspecto hegemônico e isso pode ser problemático, né? Porque elas deixam de ter esse aspecto de resistência. Então, eu acho que é muito legal essa parte, para mim, é a parte mais interessante do livro. Assim, eu acho que ela adota uma postura intelectual ativista no fato que, assim, né, ser interseccional é você também dialogar com o cânone. Eu acho que por isso, assim, não importa a quantidade de quantos de nós estamos na universidade, como é que a gente interroga a palavra tensão, eu adoro, né? Como é que a gente tensiona esse cânone, né? Eu acho que é importante. Não só o cânone, né, desse pensamento canônico, como também o cânone do pensamento da resistência. Eu acho que isso é muito interessante, né? Então, assim, nada é intocado. A gente vai lá fustigar, né, esse tipo de pensamento e vamos avançando. Eu acho que isso é uma postura intelectual ativista muito, muito interessante, né, que ela toma. Então, assim, também a gente está aberto, eu gosto disso, né, está aberto a conversar, né, e fazer uma analogia dos intelectuais, né, como ela faz em relação a Simone de Beauvoir e a Pauline Murray, né? Eu acho que é muito interessante que ela faz isso. Então, assim, pensando nas condições de produção do conhecimento também, né? As condições, as ferramentas, né? O tipo de vida que se tem para se produzir um conhecimento, né? Às vezes eu fico assim, a gente produz conhecimento quando a gente tem, né, pulsão para produzir conhecimento. Não necessariamente não precisa ter uma institucionalização para isso, né? Como a gente vê aí os exemplos que ela vai dar. Então, acho que eu só queria reforçar isso, essa postura intelectual também, que é conversar também com, né, o cânone tanto da academia como também do movimento social ou do ativismo, né? E acho que essa coisa que você falou, Núbia, sobre né, o tensionamento constante e nada é intocável, eu gostei dessa expressão, né? Nada é intocável, porque eu acho que também ela nos convida, eu acho que pessoas que estão pensando nesses temas, eu acho que ela nos convida a sempre questionar, né? Até que ponto a gente está sendo, né? Exercendo movimentos e projetos acadêmicos, projetos epistêmicos de resistência, né? Porque eu acho que, e aí acho que tem uma autocrítica nossa também, de achar que, às vezes a gente acha que a gente encontrou, né? Encontramos a solução, né? Então, falar de racismo estrutural é a solução, ou encontramos a solução, feminismo negro interseccional é a solução.
nenhuma ideia é a solução, ela continua sendo a resistência. Acho que uma coisa interessante da interseccionalidade, porque nem a interseccionalidade ela é uma porta aberta, porque ela está falando das relações de poder, então ela não é um projeto epistêmico acabado, né? Assim, olha, tá aqui o pacote, né? Você faz uma camiseta, igual aquela camiseta, né? É assim que a feminista aparece, né? Uma coisa assim, uma camiseta é assim que o interseccional aparece. Não é um projeto acabado, né? Que você compra e que você pega da prateleira e fala, eu sou interseccional, né? Eu acho que isso que é inovador, porque a interseccionalidade está justamente num constante processo de você reinventar, mas não reinventar por qualquer coisa, é reinventar para mudança social, reinventar para resistência. Então, acho que esse processo de constante... e eu fico pensando, né? Ontem, só uma anedota, mas ontem eu estava pensando sobre eu estava falando sobre a questão racial numa aula, e uma pessoa me comentou, que é como uma pessoa branca, e ela falou assim, olha, eu sou uma pessoa branca, pobre, etc. E começou a falar como o sentimento de alienação que essa pessoa sente, muitas vezes quando a gente escuta, né? Temos como branquitude, privilégio branco, etc e tal, porque a pessoa sente som branco pobre, né? E aí eu estava falando com ele justamente que tem muita gente hoje em dia estudando, né? Tanto a questão da branquitude, especialmente pessoas brancas pobres, quanto movimentos políticos como Trump, Bolsonaro, etc., que se apropriam dessa grande parcela da população, né, que é branca, que é empobrecida. Nos Estados Unidos fica muito claro, né? O Trump ganhou naquela cidade, muitas daquelas cidades que eram antigas indústrias e que depois foram, né? E aí eu fico pensando, aí me fez pensar um pouco na Collins ontem, porque eu pensando assim, em que medida o meu discurso, que eu achava que, né, está acabado certinho, peguei da prateleira, né, eu faço todo o discurso racismo estrutural, branquitude, privilégio simbólico, blá, 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 tudo que isso é verdade, que isso é importante, como que eu consigo reinventar isso para dar conta dessa realidade, né, dessa parte das pessoas que são pessoas brancas, mas que também, em alguma medida, elas são dentro de um contexto de vítimas de um capitalismo selvagem, né? Como que eu dou conta disso, especialmente em contextos de movimentos neoconservadores, movimentos reacionários, como Trump, Bolsonaro, que já captaram essas pessoas, né? Então, acho que o que a Collins faz é que a gente não pode se dar por satisfeito. Acho que essa é a mensagem, uma das mensagens do livro e da ideia de interseccionalidade. A gente não pode estar satisfeito, porque essas teorias, mesmo de resistência, elas precisam constantemente ser reinventadas, senão elas deixam de ser de resistência. Você falou, citou o Trump e tudo mais, e uma coisa que eu achei muito interessante do livro foi essa questão que ela faz o paralelo entre a discussão da interseccionalidade e a eugenia. Quando eu comecei a ler, eu levei até um susto, eu peguei, pera, aonde a gente vai parar? Ainda bem que era a Patrícia escrevendo sobre isso. Mas essa parte do... revisando aqui na cabeça, né? Ela debate a interseccionalidade e diz que ela está inteligentemente comprometida com a justiça social, né? Debatendo até mesmo a questão da eugenia, e que é uma coisa chocante. Então, aproveitando, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, eu queria até voltar ao exemplo que o Tiago... Vou só pegar essa palhinha do Tiago aí, tá, Tiago? Você continua com a eugenia. Eu também tive essa mesma sensação. Eugenia aqui nesse livro, o que significa isso? Mas, enfim. Pegando esse exemplo que Tiago colocou do aluno, né, na posição de pobre, eu fico pensando, né, que categoria interseccional ou a interseccionalidade, né, ela precisa ser pensada a partir dos contextos, né? Isso é importante. Então, quando uma pessoa branca, né, empobrecida ou pobre, né, não consegue entender, né, a opressão de raça, né? E eu fico sempre pensando assim também, sabe, Tiago? Né? Eu sou proveniente das classes populares do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, né? Me sinto carioca. Nasci em São Luís, mas me sinto carioca, tá, gente? Nasci em São Luís, fui retirante, cheguei no Rio de Janeiro com 2 anos de idade, viu? O ouvinte está ouvindo isso também, né? E de lá construí toda a minha identidade. Então, assim, morei sempre no subúrbio do Rio de Janeiro, na Zona Oeste. E outro dia estava conversando sobre isso, né? Essa questão racial para nós, né? Da polaridade entre branco e negro na periferia, né? Ela era muito tênue,
Não existia, praticamente não existia essa discussão. Então, o casamento interracial era a rodo, né? Toda hora. Então, assim, o que nos unificava como grupo social? Né? Como que a gente faz um olhar, como é que a gente faz uma leitura interseccional para aquele grupo, né? Aí, naquele momento, a gente se considerava muito suburbano, né? Nós tínhamos uma cultura em comum muito forte, né? Era soul music, né? Nós dançávamos o samba rock, né? Então, assim, a raça, né, passava ao largo de nós, né? Porque nós tínhamos uma outra aspa, né? Uma identidade que unificava as nossas demandas, né, perante o sistema opressor, né? Então, eu acho que isso ela diz assim: você pode dançar com a interseccionalidade, você só não pode desconsiderar que ela tem um compromisso com a justiça social, né? E aí, quando ela vai tratar da eugenia, eu também fiquei bem espantada, né? A eugenia, ela vai dizer assim: como é que a gente pode usar o exemplo de todo um discurso científico eugênico que virou, né, um discurso, né, que teve assento no terreno social? É o que nós estamos vivendo hoje, gente. Teve um assento, né? Como é que se construiu, né, com a ajuda da ciência, né? Com uma ideia também de cristalização, consolidação da família como um lugar, né, de pilar da construção de uma engenharia social. Gente, mas mais perto de nós, impossível. O retorno, e aí me espanta muito, nas universidades públicas brasileiras, aqui no interior da Bahia, em Vitória da Conquista, uma cidade de 350 mil habitantes, né, o retorno de uma ideologia da família como espaço da moral entre os jovens de classes médias e médias baixas é impressionante, né? Aliado com uma ideia também de um espaço moralizante sobre os corpos das pessoas, né? Ela vai falar, o controle se dá, inclusive, né, no corpo, né? Então, o que a gente pode aprender com a eugenia, né? Como a gente se tornar um discurso que tem como a interseccionalidade pode se tornar um discurso que tem assento no terreno social, no mundo da vida. Precisa colar isso para que a gente possa construir uma cultura, né, que possa escoar para a formulação de política pública, de uma reengenharia social que nos leve, inclusive, né, a uma despolarização, né, e uma certa unificação em prol de melhores condições de vida, né? Então, pega aí raça, pega aí o gênero, a idade, a capacidade. Vou falar aqui para nós o território, né? Então, eu moro no Nordeste, numa cidade interior que se autococama Suíça baiana. Caatinga, gente, porque aqui faz frio, inclusive está 16 graus agora, né? É no Planalto, né? Suíça baiana, terra de Glauber Rocha, né? E de Eliomar Figueira. Então, é isso, né? Então, assim, uma cidade que, quando eu cheguei aqui, ela dizia assim, os preços que estão chegando aqui estão vindo de fora. De fato, é uma cidade que, né, atravessada pela BR-116, né? Mas para vocês, né? Então, assim, essa ideia da branquitude, da brancura, né? Como, né, uma representação do belo, do normal, né? De uma família, né, nuclear, pai, mãe, filho, né, como a gente, né, tem visto hoje sendo reverberado a partir dos discursos religiosos e também educacionais, isso é muito importante, eu estou no campo da educação, né? É isso que ela diz assim, como é que a gente pode reverter isso, né? Pensar essa política discursiva, né, e também uma prática política científica, né, da interseccionalidade. Então, eu acho que eu li um pouco assim, não sei se o Tiago, né, pode falar um pouco. Eu concordo. Eu acho que eu também levei um susto quando ela fala disso, mas eu acho que ela talvez é porque ela pega um exemplo que talvez seja um dos mais extremos, né, como da eugenia, para dizer o seguinte: olha, é possível você ter uma teoria, uma praxis que seja relacional, né, e que trabalhe com diferentes perspectivas da questão racial, questão de gênero, etc., incorpore uma ideia, como a Núbia falou, né, da questão da ciência, né, e que tenha um assento na sociedade
e que então, portanto, poderia ser interseccional, exceto por uma questão, que a interseccionalidade ela tem um compromisso com justiça social, né? Então, aí aqui, talvez, enfim, quem sou eu para criticar, né, a Collins, mas ainda estou tentando terminar meu livro, né? Ela já publicou 3. Mas tem uma questão aqui que talvez possa a gente pensar junto, né? Que é o seguinte: se a gente tem muitas vezes em teoria a gente tem um problema, porque muitas vezes a gente tem algumas teorias que têm uma visão procedimental, ou seja, olha, então eu não estou defendendo uma visão de mundo abrangente, né? O Rawls fala visão de mundo abrangente. Então você não estou vendendo para você uma doutrina abrangente, o que eu estou fazendo é falando que interseccionalidade tem algumas características principais, né? E até lembro que ela até tem um quadradinho, né? Uma caixinha na página 68 que ela vai falar disso, né? Então, ela é relacional, ela trabalha com poder, ela tem a perspectiva de desigualdade social, contexto social, complexidade social, etc. Então, eu não sei, eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se ela entende a interseccionalidade como algo mais procedimental, ou seja, que a gente pensa a partir desses olhares. E eu acho que quando ela vai falar da eugenia, ela vai provar que não, eu acho, que não seria meramente procedimental, porque existe uma concepção de justiça social que eu não sei se a gente consegue tirar da interseccionalidade, do método interseccional, ou se ele vem efetivamente como um pressuposto. Ou seja, o que ela quer efetivamente, né, colocar como uma mudança social, uma justiça social, né? E aí eu fico pensando se no fundo a interseccionalidade é isso, porque o que eu quero dizer, né? Que ela vai trazer que a interseccionalidade como uma lente que ela pode analisar diferentes teorias, né? E como um projeto de existência que ela pode analisar a partir de diferentes teorias, a partir desses conceitos, né? Tem que ser relacional, tem que falar da justiça social, tem que tratar o contexto social, etc. Se é isso, parece um pouco que ela poderia ser aplicada em vários contextos. E acho que o caso da eugenia, ela pega para dizer o seguinte: aqui é um exemplo de uma teoria que poderia parecer interseccional, porque ela é relacional, e ela vai falar, por exemplo, ela vai trabalhar com uma coisa da ideia de uma diferença imutável, né? Então, negros têm um cérebro menor, então são não, né? Aquela coisa bem século XIX, né? Então assim, negros têm um cérebro menor, então são intelectualmente inferiores, né? Isso é imutável, né? Ou talvez o que a gente possa mexer é um pouco fazer e aí outro aspecto também é da mudança social, né? A eugenia procura mudança, né? Porque ela vai mexer, inclusive, com o uso da ciência, obviamente, para sociedades totalitárias, etc. Mas você tem essa mudança, essa engenharia social trazida, né? E ela vai dizer que, olha, até parece interseccional, mas não tem compromisso de justiça social. E aí eu me pergunto, tá bom, se não tem compromisso com justiça social, e é verdade, óbvio que não tem, então quer dizer que, no fundo, a base, né, o que assenta a ideia de interseccionalidade talvez seja um pressuposto do que seria a justiça social, né? E aí talvez ela possa ser criticada por essa perspectiva, porque se de um lado parece muito procedimental, né, de que ela está dando uma perspectiva de diferentes mecanismos e olhares, né, a partir dos quais a gente chama de interseccionalidade, ela até chama, por exemplo, a Núbia falou da coisa de dançar, né? Tem uma parte que ela fala sobre, acho que é um jazz ao vivo, uma coisa assim, a interseccionalidade, que é assim, você mistura várias coisas, né? A questão racial, gênero, etc. Só que se você mistura tudo, qual é a concepção de justiça social com a qual você vai fazer essa receita, né? Você precisa saber o que você vai cozinhar antes de você começar a cozinhar, né? Ou talvez não precise. Por isso que eu acho que se você fala, das duas uma, você fala que não precisa saber o que você está cozinhando antes de cozinhar, e aí, então, portanto, é uma perspectiva mais procedimental, né? Aquela coisa, você estabelece um mecanismo procedimental para pensar o mundo e para poder interferir no mundo, etc. E o que quer que saia daí, saiu, né? A partir desse olhar. Essa é uma visão. Outra visão é dizer, não, eu sei o que eu quero, né? Que é a justiça social, e esse procedimento tem que levar à justiça social. Então, mas todas as teorias, né, no fundo, acabam tendo que lidar com alguns pressupostos, né, às vezes são explícitos, às vezes não são explícitos. Mas eu não sei, é uma dúvida mesmo, né, talvez eu esteja lendo errado, mas a sensação que eu tenho é essa, de que ela vai falar da eugenia, então ela vai falar como exemplo extremo, mas que seria uma interseccionalidade, mas não tem compromisso com justiça social, logo não é interseccional do jeito que ela está trazendo.
Mas eu acho que tem um pressuposto social que acho que tudo bem, ainda bem que tem, né? Mas aí eu fui pensando o que seria, né? Quais são os elementos dessa questão. Talvez eu tenha não lido com afinco nessa parte, né? E só para terminar, eu acho que existe todo um debate, né, sobre quando a gente fala sobre o campo, e aqui muito genericamente sobre o campo progressista, o que une um campo progressista? É uma ideia de que é possível mudar a sociedade. Essa ideia de uma engenharia social está dentro um pouco da visão progressista. Enquanto que, quando você vai olhar outras perspectivas, por exemplo, uma visão conservadora, né? Eu até estava falando com meus alunos ontem, conservador não é necessariamente, conservador clássico, né, na teoria clássica, não é necessariamente contra a mudança. O que a mudança ela tem que ser pequena e gradual porque ela é assentada na tradição e na história. Por que é assentada na tradição e história? Porque a ideia do conservador é que se é tradição é porque deu certo, né? E, então, portanto, a gente não vai ficar mudando as coisas de uma hora para outra. Não é daqui a pouco as mulheres podem votar, né? Não, brincadeira. Mas essa ideia, entendeu? De que vamos com calma, entendeu? E essa ideia do vamos com calma é um pouco da ideia conservadora de que acha que a tradição ela vai se assentando. O progressista, de diferentes matizes, acha que a mudança social ela pode ser mais rápida, e tem que ser mais rápida, e que é possível você ter alguma engenharia social para fazer isso acontecer, né? Por isso que há teorias que propõem isso, como a teoria da interseccionalidade, traz essa perspectiva. Agora, a minha pergunta eu preciso ter algum referencial, né, para essa mudança, né? E acho que a interseccionalidade dela ajuda muito nisso, como trazer os aspectos desse procedimento mesmo para a gente pensar e definir na sociedade. Mas a gente tem que sempre estar pensando, e ela nos convida a pensar sobre o que significa efetivamente essa justiça social, que é um pressuposto um pouco da interseccionalidade, né? Eu iria te perguntar, Tiago, você é do campo do direito, né? Pela leitura que você tem dela, em qual perspectiva de justiça social ela com qual, né, autores, né, do direito, ela até fala da Sheila Berrambir, se ela, como é que ela está pensando em justiça social? Porque para mim me parece às vezes eu também estou aqui, né, na ousadia de criticar a Patrícia Hill Collins. Eu não tô nem, a gente não está nem criticando, a gente está lendo, né, gente? Quem lê interroga. Eu acho que o limite, assim, dizer assim, o compromisso com a interseccionalidade e a justiça social, dentro do capitalismo, me pergunto. Fico me perguntando o tempo todo, que eu fiquei aqui pensando no livro, quantas vezes ela fala de capitalismo. Eu ainda vou fazer esse inventário aqui, né, nas minhas leituras, né? Porque, assim, qual é o limite dessa justiça social? Qual é o limite dessa teorização crítica que ela coloca como compromisso para a interseccionalidade, já que a gente tem visto o aprofundamento, né, dessa estrutura sobre os nossos corpos, de mulheres, né, de imigrantes, de negros e negras, de indígenas, né? Então, assim, eu queria até conversar com você sobre isso. O que é justiça social para ela? Isso eu não entendi desde do outro livro dela, né? O que seria essa justiça social? Qual é o limite dessa justiça social? Porque se colocar esse compromisso para uma categoria que é interseccionalidade, né, me parece que ela está colocada dentro de um parâmetro societário, né, civilizacional, que está regido aí pelo capitalismo. Eu não sei, eu fiquei. Isso é uma dúvida mesmo, e assim, eu me pego pensando, por exemplo, outro dia eu estava lendo a teoria da reprodução social, que é marcadamente uma discussão da teoria do valor de Marx a partir, né, da reprodução social, né? Às vezes, lá no pensamento feminista negro, né, eu até, né, direciono uma leitura, né, de que ela está conversando com a teoria marxista, porque ela está falando da produção capitalista a partir, inclusive, da escravidão, e essa passagem da escravidão para esse sistema capitalista nos Estados Unidos, né? Mas e aí, onde que a gente vai? Onde que essa justiça social ela, né, consegue ser interseccional? Interseccional dentro de que limite é esse, né? Porque a emancipação para os frankfurtianos, né, ela foi barrada justamente por toda a tragédia do projeto iluminista. Eu acho que, enfim, é uma das a pergunta, né, mais difícil.
né? Porque ela vai trazer, por exemplo, no livro, até tá, eu fiz uma pesquisa rápida, ela fala 67 vezes capitalismo. É, mas só para responder já a sua pergunta. Mas a Iste Social 226, eu estava procurando. Mas acho que tem uma parte que ela vai falar assim do paradigma de justiça social e ela coloca como a premissa que guia isso e ela fala, né, resolver problemas, né, sociais que requerem uma análise interseccional, né? Isso ela está colocando como justiça social. E ela está falando depois, e ela fala também que justiça social ela é uma das principais aspectos da interseccionalidade e que ela e que é uma das questões principais que muitas vezes não está dentro de colocado substantivamente numa teoria crítica, né? E ela tem total razão com relação a isso. Talvez a resposta dela para essa questão das sociais dentro do contexto da interseccionalidade desde que a gente continue fazendo essa análise interseccional sobre as relações sociais, a gente vai, mesmo dentro ou fora do capitalismo, a gente vai conseguir fazer uma crítica, uma teoria crítica. Então, mesmo que a gente não esteja dentro do capitalismo, mas que a gente esteja num outro tipo de sociedade, mesmo assim a gente vai conseguir implantar uma visão interseccional, olhando, né, essas diferentes componentes que fazem parte da teoria crítica, interseccional, né? Ou seja, a questão das relações de poder, a questão própria justiça social e outros elementos que ela vai trazer como constitutivos da ideia de interseccionalidade, você vai conseguir trazer, mesmo que não seja num sistema capitalista, e seja em outro sistema. Agora, isso ok, né? Mas qual que é me parece um pouco também muito pragmático, não sei pragmático, mas talvez muito reducionista a gente falar que a justiça social seria resolver problemas sociais, né, dentro de uma estrutura social. Como que a gente determina, né, quais são esses problemas sociais e como eles se conectam com um problema sistêmico, né, mais amplo, que é, por exemplo, um problema sistêmico do próprio capitalismo como a gente tem hoje. Então, essa pergunta eu realmente não sei. Eu acho que me fez aqui querer ler de novo para poder procurar assim um pouco entender mais o que ela está trazendo, o que ela realmente significa como justiça social. Em outros momentos, em outras ideias, escritos e também na fala, que eu já vi de palestras dela, ela sempre fala como um comprometimento da justiça social, da teoria e da prática com a emancipação, né? Então, essa ideia de uma liberdade substantiva, né, que tem a ver com justiça social. E aqui eu acho que, a partir dessa perspectiva, a gente consegue não é facilmente, mas a gente consegue ter uma crítica substantiva sobre o capitalismo, né? Mas eu não. Eu acho que a gente precisa pincelar um pouco mais dentro desse livro, tentar construir o que significaria ali a justiça social. Acho que quem estiver escutando, acho que é uma boa forma de ler o livro também nessa perspectiva, de tentar buscar a questão da teoria dela sobre justiça social e como isso se relaciona com o capitalismo. Acho que esse é um exercício interessante. Para mim, assim, eu acho que ela também é um exemplo, né? Na verdade, eu fico pensando, porque ela já é uma senhora, né? Fico pensando, cara, ela vai lá, estuda a teoria, Escola de Franco, estudos culturais, né? Então, uma postura de estudo e pesquisa muito constante. Eu acho que isso é muito interessante, né? Para a formação, para a nossa formação, para a minha, né? E também para os nossos alunos, né? Tiago também é orientador, né? Dessa coisa de você critica, mas você conhece, né? A fundo, né? A teoria a qual você está criticando e você também apresenta os avanços dessa teoria dentro, né, de uma trajetória da teoria social. Isso eu acho muito interessante porque, assim, né, isso mesmo que o Thiago fala, né? Ela não é uma pessoa vaidosa, né? E acho que isso é interessante. A gente consegue se aproximar muito dela, né? Então, e trazer muito essa questão também. O estudo e a pesquisa estão sempre constantes, né? Dentro dos livros que ela lança, né? Então, acho que foi isso que a Lígia perguntou, nem sei, já vamos falando por aí. E aí também ela tem uma postura, assim, né, pessoalmente, a Nubia que também encontrou com ela tem uma postura muito que é difícil na academia, né, Nubia, que é uma postura generosa, ela é muito generosa, assim, ela senta, conversa, é humilde, então ela conversa, dialoga, ela parece assim genuinamente interessada, né, em escutar, geralmente interessada em dialogar,
Então, acho que nessa perspectiva, assim, ela é fantástica. Fora que ela é super simpática. Tá? Então, acho que ela tem uma postura também intelectual, que é a postura do diálogo. E acho que o exercício do livro é um pouco isso também. Como ela vai dialogando com vários cânones, e ela vai dialogando com respeito, mesmo criticando. Então, acho que ela tem uma postura muito pessoal, assim, né? Uma postura que a gente vê na pessoa dela, né? Então, acho que ela totalmente gostaria e quer que as pessoas leiam mesmo, que quer que as pessoas pensem, critiquem, reescrevam, enfim, acho que isso é legal. Especialmente para o pessoal do direito, né, que é da minha área, as pessoas que estudam interseccionalidade, muitas vezes meus alunos, eles pegam aquela referência da Kimberly Crenshaw, né, da interseccionalidade, como uma intersecção mesmo, né? Então, ou seja, um cruzamento, né? Em português seria meio cruzamento de ruas, né? Então, quando você tem esses cruzamentos de ruas, você tem essa ideia. Não, primeiro você tem a questão de gênero, a questão de raça, etc. E o exemplo clássico da Kimberly Crenshaw no texto clássico dela sobre isso, é justamente de um caso de demissão em massa, onde você tem a demissão de mulheres negras, né? Porque eles demitiram quem entrou no emprego por último. Então você tem homens brancos entraram primeiro no emprego, eram mais antigos na fábrica, depois mulheres brancas, depois homens negros, aí mulheres negras. E aí elas foram demitidas. E o juiz não entendeu que, na verdade, elas foram demitidas pela intersecção de raça e gênero, e não só por um, não só por outro, né? Porque ele fala, olha, raça não é porque homens negros não foram demitidos, gênero não é porque mulheres brancas não foram demitidas. Quando você junta as duas coisas, você entende um ponto a partir do qual, de intersecção, de cruzamento, né? Então, a gente, em geral, escuta sobre interseccionalidade a partir desse olhar, só que é interessante quem está escutando e estudando, interessado em estudar esse tema, olhar que o que ela está trazendo aqui como interseccionalidade é algo muito mais rico, né? Ela, inclusive, fala sobre a teoria da Kimberly Crenshaw, e uma coisa que é interessante que ela vai falar é que a ideia existia antes do termo, né? Então, a ideia e a prática sobre a interseccionalidade existia mesmo no próprio termo interseccionalidade, porque se praticava essa forma de pensar o mundo e de incidir no mundo, que ela está trazendo como interseccional, trazendo todos esses elementos juntos, essas relações de poder, etc. Já se fazia isso antes, mesmo que a gente não tivesse um nome para isso. Então, ela critica também essa ideia de que, respeitosamente, mas ela critica essa ideia de que a Crenshaw inventou interseccionalidade. Não, na verdade, ninguém inventou, né? Ela já existe como prática, até porque ela vai trazer como respeito, e aí é bem Patrícia Hill Collins, ela vai trazer em respeito, especialmente as pessoas que não estão dentro da academia, os movimentos que estão fora da academia e que inventaram ideias de interseccionalidade muito antes de esse próprio termo existir, né? Então, ela tem esse respeito por esses discursos, esses movimentos, esses pensamentos epistêmicos de resistência, né? Então, acho que quem tiver interessado em ler esse livro, não procure um livro que vai falar perspectiva de mulheres negras sobre um determinado tema. Não. O que ela está falando não é da intersecção de raça e gênero. Inclusive, tem muitas teóricas feministas, especialmente do sul global, que vão criticar a visão da Crenshaw, achando que é uma visão muito liberal, de junta duas coisas aí. Claro que não é isso que é simplista que a Crenshaw vai trazer, mas muitas vezes é lido dessa forma, né? De que você, é a junção e pronto, né? E aí o problema dessa junção é que as categorias viram estanques, né? E aí você está somando uma coisa com a outra. A interseccionalidade é muito mais complexo, a interseccionalidade é muito mais complexo do que isso. E esse livro é muito legal por isso, porque vai nos convidar a pensar a interseccionalidade de uma forma muito mais complexa, e eu acho que por isso que eu gosto. E essa visão que ela vai falar é um jazz ao vivo, eu acho que dá para a gente traduzir aqui para o Brasil, é um samba ao vivo, né? Isso é interseccionalidade, um sambão ao vivo. Então, podia até ser a segunda edição da Boitempo, em vez de bem mais do que ideias, podia ser sambão ao vivo, o nome do livro. Tenho certeza que a Hugh Collins ia gostar. O difícil é a gente pensar a interseccionalidade como uma estrutura cognitiva, né? Eu acho que essa é a proposta dela, né? Interseccionalidade é uma estrutura cognitiva, ou seja, né? Olhar para o mundo interseccionalmente, né? Então, mas a parte que eu mais gostei do livro foi quando ela discute humanismo e liberdade a partir da Simone de Beauvoir e da Pauline Murray. Essa foi maravilhosa, porque ela vai situar, né, duas intelectuais que são contemporâneas, né? Nascem
em datas próximas, morrem em datas próximas, né? E como elas vão atravessar as suas vidas, né, em prol da liberdade, do ser, da subjetividade da mulher, né, e os atravessamentos que a Beauvoir não teve, né, da raça, né, uma mulher intelectual, né, da elite francesa, enfim, né, trabalhando lá com os cânones da filosofia, e a Pauline não, né, muito diferente, nunca se institucionalizou, inclusive, né, e lutou, foi uma das pioneiras dos direitos civis, né, então acho que eu gostei, né, essa ideia de pensar interseccionalidade e liberdade, né, que para mim tem aí o cruzamento, né, pensar liberdade e a interseccionalidade dentro do humanismo, né, ou seja, né, é justamente você voltar para a construção da subjetividade das pessoas, né, de sujeito, né, como que a gente vai se subjetivando também, né, e né, também brigando, e acho que isso é muito importante, que ela vai falar, inclusive, da Pauline, né, que eu adorei, eu não a conhecia, né, de como também, né, a sua própria condição racial, né, também foi, muitas vezes, né, opressora, né, devido à sua sexualidade, né, então, assim, interessante que a liberdade, ela está sempre sendo, né, uma busca, né, que está sempre aflorando nas nossas subjetividades. Então, eu acho que é muito interessante porque também ela vai dizer, olha, né, embora a gente diga que a gente tem uma estrutura cognitiva interseccional, né, existe um outro ponto aí que é a liberdade, né, que também desafia essa estrutura cognitiva interseccional, né, ela é desafiada por isso, né, eu acho que isso é muito bacana, né, é isso mesmo, não é uma receita, não existe uma receita para você trabalhar com interseccional. Acho que a primeira coisa é mudar a estrutura cognitiva, né? Vi uma palestra recente da Harry Collins que ela falou assim que a pergunta que ela está tentando trazer, se eu vou lembrar corretamente, ela vai falar alguma coisa nessa linha que é como nós podemos ser livres, né? É essa pergunta de pesquisa. Sabe aquela pergunta de pesquisa que os alunos de mestrado, doutorado têm que fazer? É essa pergunta de pesquisa, como podemos ser livres, né? No caso dela. E eu lembro da Bell Hooks, né? Quando ela vai falar, olha, eu criei a teoria para poder ser livre. Né? Então, é um pouco dessa ideia, assim, eu estou teorizando não só para exercício de teorizar, né? E essa é a perspectiva da Hill Collins também, ela não está teorizando só por teorizar por um exercício intelectual, ela está fazendo isso como que a gente pode, através dessa teorização combinada com a praxis, no caso da Hill Collins, como que essa teoria, essa praxis podem criar um mundo onde nós podemos ser livres, substantivamente, né? E com justiça social. Então, eu acho que ela tem esse compromisso e fora que intelectualmente é maravilhoso o livro. Então, eu fico muito, muito feliz de ter debatido contigo. Nube e Thiago, muito obrigada pela participação de vocês nesse primeiro Conversas Camaradas, o episódio de estreia da Rádio Boitempo, olha só, conversando com honras que ter vocês aqui com a gente. Pensando em encaminhamentos para quem está nos ouvindo, gostaria de pedir que vocês façam uma indicação para quem quiser se aprofundar no tema. Vale indicação de livro, filme, música, podcast, enfim, sinta-se à vontade para fazer a recomendação de vocês. E já podem emendar também uma despedida, os agradecimentos e contar para quem gostou de vocês e quer conhecer o trabalho de vocês, aonde acompanhar o trabalho de vocês. Eu vou indicar, né, 2 podcasts. Um chamado Panela de Impressão, né, porque eu gosto muito de ver como é que as pessoas de outras áreas, né? A Eliana Azevedo é uma nutricionista que fez doutorado em sociologia e ela tem um dos episódios Interseccionalidade e Alimentação. Eu acho que é legal também direcionar, né, para pensar para além das ciências humanas e sociais, né? E o outro é sobrevivência, vivências, né, que são narrativas também de estudantes negros e negras, né, na inserção deles no curso de Ciências Sociais, né? Então eles fazem uma narrativa muito interseccional, né? Embora não é assim que eles se apresentam, mas é interessante para pensar. E eu estou acabando de ler Um Defeito de Cor, porque eu gosto da forma como Ana Maria Gonçalves ela vai construir a narrativa sobre a personagem Querrinder, né? E como Querrinder, né, ela constrói, né, a sua vida nas adversidades. Então, assim, a resistência está ali colocada a despeito, né, de todas as opressões da sua, escravização até a sua liberdade. Eu acho que toca na agência. Eu acho que a agência é importante para a gente pensar também, né, a partir de uma perspectiva, né, interseccional, porque
ali ela precisa fazer, né, uma relação, né, com os muçulmanos, né, com o padre, né, com, né, os comerciantes ingleses que chegam, né? Então, assim, essa zona, né, de aproximação, né, para usar aí um conceito até da sociologia, acho que é interessante para a gente pensar também como a agência é importante nessa estrutura cognitiva interseccional, né? Então, a gente vai se moldando também nas brechas. Eu gosto muito do Luiz Antônio Simas, né, que vai também pensando, né, a sociedade a partir dos becos, das brechas, das esquinas, das ruas, né? Então, a agência. Gente, eu sou facinha, Instagram do Regina Moreira, Facebook do Regina Moreira, não tenho Twitter porque eu não aguento, tem 3 e-mails, então Twitter já é mais alguma coisa. Mas é isso. Não sou muito frequente na rede social, mas estou lá. Tá bom? Obrigada, Lígia. Obrigada, Boitempo. Obrigada, Tiago. Prazer enorme te conhecer. Vou acompanhar agora a sua coluna na Folha de São Paulo. Uma das, talvez conectando com essa, para entender também o histórico, né, de onde, não necessariamente sobre a Patrícia Hill Collins, mas eu acho que num contexto também nos Estados Unidos, né, tem um filme que eu revi recentemente e gosto, que é Libertem Angela Davis, né, que vai falar sobre esse contexto, né, de movimento de direitos civis e também o papel do ativismo dentro da universidade. Eu acho que isso é legal. E eu acho que talvez um outro livro que é interessante, que às vezes as pessoas não querem estudar, mas é porque é forte, mas acho que é legal, é o livro do Wilkerson, que é sobre afropessimismo, né? Porque eu acho que também é uma das ideias que ele vai tentar buscar um pouco, talvez a pergunta que ele vai tentar responder, diferentemente da Hill Collins, que é um pouco dessa, como nós podemos ser livres, eu acho que no dele a pergunta principal é como todos nós podemos ser humanos, né? Que ele vai colocar ali a morte social de pessoas negras e muitas vezes tratadas como não humanos, etc. Então, acho que talvez essas duas dicas dialoguem de alguma forma com essa obra. E, por último, tem não é de um livro, mas talvez seja interessante, que tem um espetáculo da coreógrafa Deborah Coker, que se chama A Cura, e que ela pega especialmente mitologia de matriz africana, então ela vai trazer a religião de matriz africana e vai tentar transformar isso como contos, né, como histórias que a gente conta, né, então acho bem interessante. Enfim, então, também pensando a partir dessas outras epistemologias. Enfim, eu falei 3 coisas, mas sei lá, é o que veio na minha cabeça agora. No Instagram e no Twitter é Tiamparo, com TH. Também escrevo toda semana na Folha de São Paulo, e também estou escrevendo um livro que, como eu não sou tão eficiente quanto a Hill Collins, ele está demorando, mas ele deve sair esse ano ainda. Esse ano, 2022. Eu que tenho que agradecer por ter vocês aqui. O papo foi ótimo. Eu vou fazer uma indicação também. A gente fez o lançamento do livro na TV Boitempo, com Bem Mais Que Ideias, com a Bruna Pereira e Elaine Gonzaga, e a mediação de Sarah Wagner. Então, também, se quem quiser ouvir mais sobre o livro, fique à vontade para ir lá. Está super disponível para acompanhar. Lembrando também que Bem Mais Que Ideias está à venda na loja virtual da Boitempo. Assim como em livrarias de todo o país, você também pode adquirir ele em e-book nas principais plataformas do ramo. Para quem está nos ouvindo, preparamos o cupom de 30% de desconto para todos os livros da Patrícia Hill Collins na loja virtual da Boitempo. Anota aí, Rádio Patrícia, tudo junto. Válido até o dia 2 de agosto de 2022. Então é isso, camaradas. Muito obrigada a vocês que ouviram a gente. Não se esqueçam de comentar o que acharam, seguir o nosso feed no seu agregador de podcast preferido e acompanhar a Boitempo nas redes sociais. Voltamos na semana que vem com a estreia de um novo quadro da Boitempo. Até lá!